Olá, alunos do Centro de Educação Profissional Corina Machado. Em especial a turma do primeiro ano técnico em informática da disciplina Estrutura de Dados. Eu sou o professor estagiário Pedro Reis e vou aqui ministrar a aula de hoje, nossa videoaula. Sejam todos bem-vindos a essa videoaula e contamos com o acesso de todos os alunos para que observe bem como é que funciona essa estrutura de dados no programa de computador. Vamos lá, pessoal. Estrutura de dados. Nesta videoaula, vamos estudar as estruturas de dados e seus algoritmos. Vamos ver também situações em que precisamos usar essa estrutura de dados para a solução de problemas complexos. Então, gente, essa videoaula ela vai trazer para vocês um conteúdo abrangente da disciplina Estrutura de Dados, em que nós vamos ver situações onde precisaremos usar elas para a solução de problemas complexos, né, dentro de um sistema de computador. A estrutura de dados ela é uma estrutura que ela é bem complexa e ela tem o seu trabalho fundamental no sistema de computador e ela busca solução para problemas complexos para facilitar o trabalho do usuário. Nossa aula inicia com a introdução. Introdução a estruturas de dados. Computadores são máquinas que manipulam dados e informações. A computação abrange o estudo da forma como as informações são organizadas, manipuladas e utilizadas em um computador. Então aqui a gente tem primeiro o quê? A definição do computador. O computador é a máquina que manipula das informações. Então, para o sistema de um computador funcionar dentro da nossa necessidade, é necessário que esse computador faça a manipulação, né, dos dados e informações nela inserida. Lembramos, gente, que a máquina ela não funciona por si só apenas porque ela é a máquina do computador. O computador ele não é mais inteligente do que o ser humano. O ser humano foi quem inventou essa máquina. Então, na verdade, quem manipula o computador, ele manipula os dados e informações, mas quem manipula o computador somos nós usuários. E esses dados e informações eles são inseridos na máquina por nós mesmos, por nós usuários. Toda vez que a gente que a gente liga nosso computador, que vai lá, acessa um documento que está arquivado, salva um documento novo, ali você está adicionando informações na máquina. E quando você vai abrir aquele documento, você vai manipular os dados que já foram inseridos nele. Então, é como diz aqui, a computação ela abrange o estudo da forma como as informações são organizadas, manipuladas e utilizadas no computador. O que acontece? Ele tem a função de organizar todos esses dados e informações dentro do seu HD, né? Vamos chamar assim. Vamos partir para a parte mais complexa da máquina. Essas informações são arquivadas, né, no seu HD e organizadas lá, né, que facilite aí a busca de um arquivo. Tem a barra de menu que você pode localizar o arquivo sem precisar verificar item por item, pasta por pasta. Você tem essa opção. Então isso faz parte da estrutura de dados, né? A estrutura de dados não é a questão somente de inserir dados na máquina, mas também a questão de facilitar a sua busca dentro dessa máquina, a busca, facilitar a busca dos seus arquivos dentro dessa máquina. Estão entendendo todo mundo, né, pessoal? Né? Então a gente vai passar aqui para frente para a gente continuar a nossa videoaula. Vamos ver aqui, né?
Ali eu falei apenas do mais convencional do que a gente faz, né, na máquina, né? Do que nós usuários fazemos na máquina, né? É uma planilha, é um texto Word, é um trabalho de design. Mas o que que acontece? Para realmente onde é que está a base da estrutura de dados, né? Vamos lá. Ao desenvolver um programa para realizar o processamento de dados, é preciso transcrever de forma que o computador possa compreender e executar tal programa, e que o programador também compreenda o que escreveu. As linguagens de programação são códigos escritos em uma linguagem que o programador compreende e que o computador consegue interpretar e executar. O que que acontece aí nessa mensagem que vocês estão vendo, né? Ao desenvolver um programa para realizar processamento de dados, é preciso transcrever de forma que o computador possa compreender. Então, a gente tem que trabalhar na linguagem do computador. A gente tem que estar conectado com o que o computador possa executar o seu programa que você escreveu. Aí o que, que acontece aqui? E outro fator principal também, né, dessa mensagem é que o programador também compreende o que escreveu. Não basta você somente inserir os dados na máquina, achar que ela vai ter a obrigação de processar e depois ela vai lhe transmitir aquela informação da maneira que você compreenda, sem você ter ao menos ter a noção do que você fez. Então assim, ela não vai poder facilitar o nosso manuseio dessa forma. Tá? Então, a gente tem que ser mais inteligente que ele, né? Porque ele realmente ele faz tudo que a gente insere, né? Que a gente edita na máquina. Mas da forma que a gente queira que ele interprete, nós temos que facilitar essa linguagem para que o computador não falha, para que não haja falhas em nossos programas. Ele tem que compreender o que a gente escreveu e o programador também tem que compreender também a sua mensagem que vai inserindo na máquina para que ela consiga interpretar e executar. Então, gente, essa mensagem é muito importante. Que a gente, para manusear o computador, a gente primeiro tem que saber, né? É por isso que a gente faz um curso de computação, a gente tem que ter, quando a gente não é familiarizado com a máquina, a gente tem que procurar ter conhecimento, né? Para poder fazer o manuseio dessa máquina correta que ela para facilitar, para que ela consiga interpretar e executar nossas ações. É tanto assim que a gente tem que ter o máximo de cuidado para conservar nossa máquina, é, de funções bem simples, que é o que a gente faz no dia a dia, né? A gente tem que ligar ela da maneira correta, nós temos que encerrar as nossas atividades na máquina de maneira correta, isso para que ela aumente o seu desempenho de interpretação e execução das nossas tarefas. Entenderam, né, pessoal? Então, assim, vamos primeiro colocar em mente que o computador, ele, ele não faz nada só, ele depende do usuário para que ele execute e interprete nossas tarefas, pessoal. E aqui, as estruturas de dados mais simples que foram estudadas na disciplina de programação estruturada são os vetores e matrizes. Por que são as mais simples? Porque essas estruturas de dados são homogêneas, elas são únicas, pois permitem o armazenamento de dados de um único tipo de dado. Então vamos lá, vamos entender aqui, pessoal. Por que, que os vetores e matrizes são as estruturas de dados mais simples da, da nossa disciplina? Porque elas são homogêneas. Homogênea quer dizer que são únicas, né? Essa questão dessa denominação homogênea permite o armazenamento de dados de um único tipo de dado.
É, as estruturas elas são complexas, né? Mas o que a gente mais é, tem conhecimento são das mais simples, são os vetores e matrizes, porque eles armazenam um único tipo de dado e ele não estende, né, para outras ramificações de informações, sendo que eles são limitados a essa função de armazenamento de dados de um único tipo de dados. Então, quando se fala em vetores e matrizes, a gente já sabe, né? Que são as estruturas que armazenam um único tipo de dado de um dado. Então, pessoal, é meio confusinho, né? A nossa, essas informações, mas quando a gente se aprofunda no assunto, a gente fica familiarizado, né, com essas mensagens, pessoal. É assim mesmo, pessoal. Vamos seguir em frente. E então, voltando a falar de vetores e matrizes, né? Elas permitem acesso direto a um elemento através do nome do vetor matriz, seguido do índice. Permitem também o acesso sequencial, percorrendo elemento a elemento do vetor matriz. Ela tem essas vantagens, né? Ela tem suas desvantagens, né, e vantagens, né? Por exemplo, aqui era uma desvantagem porque, mas ela já foi programada para fazer esse tipo de função, né, dentro da estrutura de dados, né, do vetor e matriz. Eles só eles armazenam um único tipo de dado de um dado e permitem o acesso sequencial, percorrendo elemento a elemento do vetor matriz. Você pode acessar ele percorrendo cada elemento, sem que haja necessidade de ter que fazer uma busca direto naquele elemento, o qual já está armazenado, o qual tá arquivado, sem que você visualize os outros elementos que estejam na sequência, viu, pessoal? E agora, o que acontece? Vamos lá, né, gente, né? Essa aqui é a parte mais interessante, essa parte aqui. Vamos lá. Entretanto, existem outras estruturas de dados mais complexas e que são usadas para representar de forma organizada arranjos de dados específicos. E nós vimos aquelas mais simples, né, que são vetores e matriz, mas a estrutura de dados ela não para somente naquelas dois tipos, né, de meio vetor e matriz, né? Ela abrange outras estruturas que são mais complexas, né? E que são usadas para representar de forma organizada arranjos de dados específicos. Aí o que? Ela já tem outros arranjos, né, que permitem a representação para uma representação organizada de dados específicos. E aqui a gente tem o que? Existem as seguintes estruturas de dados, né? Vamos lá para o próximo slide. Ó. Aí aqui a gente já vai para a parte outra parte interessante, né? Existem outras estruturas de dados, né? Então vamos ver aqui, além do vetor e matriz, vamos ver aqui, nós temos, que são as mais simples, nós temos aqui a lista. A lista é uma estrutura de dados que é composta por nós elementos, que apontam para o próximo elemento da lista. O último elemento apontará para o nulo. Para compor uma lista encadeada, basta guardar seu primeiro elemento. E aí, pessoal? Lista, né? Vamos falar aqui de lista. O interessante aqui é que essa lista, ela é crescente, mas o primeiro elemento nunca vai ser o primeiro a ser apontado pelo ponteiro, né? Pelo ponteiro dessa cadeia de elementos. E o que é uma lista, né? Então vamos ver aqui, né? Desculpa, pessoal. Uma lista é simplesmente uma estrutura de dados que é composta por nós elementos.
você tem aqui o nó, que pode ser uma caixa, né? Uma caixazinha, um quadradinho, e o elemento, que pode ser um elemento inserido nesse nó. Então vamos ver aqui, vamos fazer a estrutura, né, de nós. Fazemos digamos que a gente faça uma coluna do Excel. A gente faça uma coluna com uma tabela, né, com 9 colunas. Não, vamos lá. Vamos fazer uma tabela do Excel apenas com uma linha e vamos botar 10 colunas, vamos enumerar, né? Então, assim, na primeira coluna você vai digitar um elemento, né? Você pode colocar um número, uma letra, uma imagem, né? Que você tem esse recurso. Aí você vai colocando um a um. E ali o computador, como é que ele vai ler aquele elemento, né? Se você for lá no recurso de comando, desfazer e refazer, você vai descobrir bem o que é uma lista encadeada. Você vai numerando, né? Sua lista, você fez uma linha com 9, com 10 quadradinhos, né? Com 10 tabelas, que a gente chama. Uma tabela com uma linha e 10 colunas. Aí você vai numerar da primeira coluna, que é o A1, o A2, o A1. É assim mesmo, né, pessoal? A1, A2, A3, até chegar ao A10. E você vai numerar na ordem crescente, do 1 até o 10. E quando você for utilizar aquele comandozinho do recurso lá, da barra de menu que tem lá, o recurso desfazer ou refazer, se você clicar no desfazer, qual é o elemento que vai ser desfeito, qual é o elemento que vai ser anulado? O elemento que está no topo, e qual foi o último elemento que você digitou na sua tabela. Isso quer dizer que é uma lista composta. Uma lista composta por 9 elementos que aponta o próximo elemento da lista, né? E quando você digita o Enter, que você digita a numeração lá na sua tabela, e você tecla Enter, o ponteiro já vai apontar para o próximo nó que deve ter inserido o elemento. E se você for retirar aquele elemento de forma tecnologicamente dentro do padrão do programa, se você clicar no Ctrl Z, teclar Ctrl Z, ou clicar na setinha aqui aponta para a esquerda, o último elemento vai ser o último que você digitou. Então, por isso que se chama assim, lista composta, viu, pessoal? É um pouquinho complicado, né, a gente trabalhar essa questão aqui, né, de lista, mas a gente, com muita interpretação de leitura, a gente consegue compreender o que a mensagem está querendo passar para a gente, pessoal. Não vão ficar com medo da disciplina, que a disciplina ela não é um bicho de cabeça. Isso requer muito raciocínio lógico e muita leitura para você passar para a próxima parte prática, né, que seria a programação realmente de um código-fonte, de um algoritmo. E o outro tipo de estrutura de dados complexa, né, que nós temos são as filas. E o que são filas? São estruturas de dados baseadas na ideia de que o primeiro elemento a entrar na pilha é o primeiro a sair. Esta ideia é reconhecida como princípio FIFO. FIFO, né? No inglês, né? Que é first in, first out. Pessoal, agora aqui e vamos ver aqui, ó, FIFO. Quer dizer, first in, primeiro a entrar, first out, primeiro a sair. Interessante, né? Então vamos ver aqui, né? Você vai formar uma fila, né? Essa fila vai ser denominada pilha. E o primeiro elemento que chegou vai ser o primeiro elemento a sair. E como é que nós podemos levar isso na prática para o nosso dia a dia? Esta ideia de fila. Alguém sabe? Então, gente, essa ideia de fila
Essas são aquelas filas convencionais do dia a dia que a gente passa, né? A fila de um banco, de um caixa eletrônico, a fila do supermercado, a fila de uma casa lotérica, a fila de um